você já gosta, você já tem aí algumas noções de pintura, vai ser mais fácil. Mas caso você não tenha, está iniciando, a Maria Gilca está aqui com a gente, quer dizer, eu estou aqui no ateliê dela, para que a gente possa te mostrar aí algumas bases, né, de como é feita uma pintura, quer dizer, um autorretrato. Mas acho que é difícil, né, Maria Gilca? Você, assim, sem prática nenhuma, conseguir fazer um autorretrato? Sabe que é a mesma coisa você fazer uma natureza morta e o retrato. Só que no retrato você tem que ter mais observação. E na natureza morta não, por exemplo, você faz o garrafão maior, menor, a laranja maior, menor. E nos olhos, por exemplo, se eu ponho esse olho um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, logo as pessoas notam. Então a única diferença é que você precisa mais observação e você fica mais sujeito à crítica. Tá. Mas o processo também é o mesmo. O mesmo processo que eu fiz lá na televisão, aquela natureza morta, eu vou fazer agora no retrato. E eu estou fazendo o meu autorretrato porque é mais fácil. O modelo está ali às olhos. Na hora que eu quiser pintar... Não, olha pro espelho. Você põe um espelho, porque o modelo é 90% do quadro, é o modelo, porque o modelo tem que ter uma cara também simpática, ele tem que não pode ficar com sono. E posar é meio... não é muito... cansativo, porque depois de 15 minutos você começa a ficar... perde a expressão, né? Maria Gilca, para a gente começar a pintura, o que a gente vai precisar? Lógico, uma tela. Uma tela. E a tinta qual você tinta utiliza? É tinta óleo. Aqui tem uma paleta, na paleta a gente coloca as tintas. Geralmente, cada um convenciona do jeito que quer as tintas, mas é bom a gente colocar sempre na mesma ordem. Por exemplo, você repara que esse ocre e esse aqui, que é o siena natural, eles são mais ou menos parecidos. Tá, quer dizer, na hora que você lado, né? então você vê que eu botei nos amarelos, eu começo pelo branco, os amarelos, os vermelhos, os terras, o verde e o preto. Tá. Agora, a gente precisa lembrar que o preto a gente não usa para fazer a sombra, mas para fazer a luz. Por que a luz? Ao contrário? Por exemplo, o Picasso dizia, né, que a pintura é uma mentira que conta uma verdade. Para fazer a pérola, você mistura branco com preto e ocre, dá aquele brilho. Olha que engraçado. Eu já ia colocar o branco e o escuro ia fazer na sombra. Agora a sombra... Então, por exemplo, se eu disser para você, você mistura laranja com branco, conforme o tom, o fabricante da laranja, conforme a partida, é diferente. Tá. Então, por isso que eu não dou receita, eu dou só a maneira de fazer. Porque antigamente, você fazia o retrato, você desenhava, então você desenhava, media. Aí depois você ia botando a tinta aos poucos. Então demorava não sei quanto tempo. E assim não, assim é um modo mais prático de você. E eu fiz o verniz da Mar, a terebentina e o óleo de linhaça. E para que serve? Ele serve porque você pega assim nele, depois que você já esboçou com ele, você passa aqui e fica mais suave, o pincel desliza. Desliza melhor. Desliza melhor. Ah, tá legal. E também, se você faz, por exemplo, eu fiz alguma coisa que eu não gostei, por exemplo, eu pintei aqui uma coisa, achei muito forte. Então eu espero um pouquinho secar, com esse médium eu passo uma cor em cima e ela envolve. Uma coisa entra na outra. Então você consegue arrumar. E aquilo vai ficando bem envolvido. Tá. Mas, Gilca, quando você esteve no estúdio, se não me engano, quando você começou a... Então a forma do rosto da gente é como se fosse qualquer outro objeto. Só que eu tenho que pintar a Maria Gilca. Se eu tenho que pintar a Maria Gilca, aí eu bloqueia. É aquele negócio do lado direito do cérebro. Você usa o hemisfério direito para ver as formas. E as sombras também, se você olhar lá, olha como as sombras têm uma forma. Tá. Certo? Elas demarcam mais ou não. E a luz, também, olha como a luz tem uma forma. E geralmente você não olha, você diz, eu vou pintar... isso é porque a gente aprendeu isso em criança. Quando a gente vai para a escola, a professora diz, isso aqui é um dedo, isso aqui é um isso. Então você alia o objeto a uma palavra. Então você deixa de ver. Você pinta aquilo que você acha e não aquilo que você vê. E no desenho, a única coisa que é importante no desenho é você aprender a ver. A prestar atenção nos detalhes. Nos detalhes, é isso aí. Tá, vamos começar. Vamos começar? Então eu vou pegar a terebentina, molhar um pouquinho aqui, molhar aqui, enxugar. E precisa ter um paninho, precisa ter os pincéis, né, que nós não falamos. Os pincéis eu também não falo. É o seguinte, geralmente, até tem um adágio que diz que pintor grosso, pincel fino. Pintor fino, pincel grosso. É porque se você fica com aquele pincel, tem um pincelzinho fininho, então quando você vai fazer, fica aquele tremilinho. E se você pega um pincel grosso e põe a tinta só desse lado do pincel, você põe aqui a tinta do lado de cá e do lado de cá. Quando você apoia o pincel e faz assim, só aquele fininho aqui, sabe? Então você não precisa ter pincéis. Agora, os números do pincel... Mesmo para fazer os detalhes. Mesmo para fazer o detalhe, você põe sempre o cantinho. Agora, por exemplo, aqui, esse aqui é o número 10, esse aqui é o número 3. Esse aqui é número 8.
Quer dizer, cada fabricante de pincel tem uma numeração. Então, a única coisa, eles são de cerdas, chatos e largos. Quer dizer, ele não é aquele redondo. O importante é que você tenha pincéis de cerdas chatas, né? E vários tamanhos. E vários tamanhos, mais para largos do que para estreitos. Então, o mais fininho que você tem é esse daqui, que de fino não tem nada. Não, esse aqui não, vai ser mais fino. Você tem bem fininhos, mas eu não uso. Não, eu não uso. Você usa o mais fino que você usa. Esse aqui. Agora, aqui, pela regra certinha pra gente fazer, eu tinha que aqui fazer o fundo, igualzinho que eu fiz lá, né? Fazer o fundo para depois. Mas para não perder tempo, porque a televisão é tudo rápido, eu já vou entrar no rosto. Tá legal. Então eu vou fazer assim, com esse, mais ou menos esse, que é bem largo, eu vou usar essa cor que se chama vermelho inglês. Ela é parecida com o terra, só que ela é mais Essa cor tão escura faz a tonalidade da pele? Porque a gente faz primeiro o escuro, depois o claro. Porque para você clarear o escuro é fácil. Agora, escurecer o claro... Agora, e você não clareia também com branco. E para quem quiser saber uma receitinha, que essa é ótima, chega em casa e põe 2 copos com café, mais ou menos 2 dedos de café em 2 copos. Num coloca água e no outro coloca leite. Então você vai reparar que quando você coloca o leite, aquilo fica cinza. Agora, se você coloca água, vai ficando cor-de-rosa o café. Então você faz mesma coisa aqui. Então eu não vou botar o branco no esboço, eu nunca coloco o branco. Eu vou só diluindo mais a água. Por exemplo, ela é forte, essa tinta. Agora, se eu ponho ela bem diluída, olha como ela vai. Aqui ela tá forte. Tá fortona. Tá fortona, mas você não ligue porque o escurecer, clarear, depois a gente clareia. Isso aqui é como se eu estivesse pintando isso aqui com carvão. E você já está... Eu já estou olhando lá o redondo. Você vê que eu estou botando aqui mais escuro, porque eu estou vendo escuro aqui. E estou botando o claro aqui. Então você já vai dando uma olhada até na luz, na sombra. Sempre olhar. O segredo de tudo é olhar sempre o modelo. Aliás, o Salvador Rodrigues dizia que era para olhar bastante e pintar pouco. Porque quanto mais você olhar, mais atenção você vai prestar e vai ser um trabalho mais perfeito, né? Bom, então aqui já está mais ou menos... Eu já disse para vocês que eu não vou fazer o meu retrato com todos eu mesma. Eu vou fazer... É uma noção, né? Agora aqui com o ocre, eu vou botar um pouquinho de preto com ocre para fazer o comecinho do cabelo. O cabelo, como é que a gente faz? Da raiz para lá, seguindo o jeitão dele. Olha que interessante. Olhando assim, a gente não diz que vai sair nada. Não é? Às vezes não sai. Quer dizer, se eu pintasse, não sairia, mas se você pintando, com certeza não é. Só que isso aqui as pessoas têm medo. A pessoa não precisa, a pessoa tem... Aliás, o Fajardo dizia que a gente precisa se permitir errar, inclusive construir com o erro. Aqui você já vai olhando, ali é a proporção. Aqui é o pescoço. Isso, aqui. Vem aqui, vem lá. Inclusive, se você puder não falar nome de nada, é melhor, viu? É. Você pensa em forma, só em forma. Então o formato é assim, isso não quer dizer... Agora aqui seria o branco do meu jaleco. Mas como eu falei que eu não punha branco, eu também não vou pôr no jaleco. Então eu vou ver qual é a cor mais ou menos clara que eu tenho aqui. As tintas, qual tinta você usa? É o tinta óleo. Tinta óleo. Eu dissolvo na terebentina e para os retoques é o médium. O médium com aquela misturinha? Aquela misturinha de partes iguais. De óleo de linhaça, verniz e o que mais que eu falei? Óleo de linhaça, verniz e terebentina. Terebentina, isso. Eu não sei te ajudar, porque eu não lembro nada disso. Tem nada. Agora, uma dica também que eu não disse ontem, por exemplo, em vez de você segurar a paleta, como antigamente ele segurava aqui na mão, você põe 2 preguinhos aqui na coisa, então ela fica encaixadinha aqui. Olha que legal, fica mais prático, Mas mais prático. E outra coisa, quando a gente vai fazer um retrato, é melhor não ter maquiagem. Inclusive, vocês viram que eu estou sem maquiagem, porque aí você vê bem os valores, porque na pintura existe um negócio que chama valores. É como na música, que vai do tom mais baixo ao tom mais alto. E na pintura também. Então aqui você vê os valores, porque não tem importância a cor. Por exemplo, eu posso estar de branco, aqui no escuro, o branco está escuro, na sombra. E o preto que está na luz, um preto que está na luz está claro. Quer dizer, o importante não é a cor, mas sim o valor tonal. E quando você está sem maquiagem, você vê melhor. E depois o pintor põe a maquiagem que ele quer.
ele põe a tinta que ele quer. Por exemplo, eu tenho mania de fazer todo mundo mais vermelho, porque eu adoro vermelho, sabe? Tem gente que põe... Agora, hoje que já nós fizemos isso aqui, agora nós vamos começar a medir. Agora, uma outra dica que eu vou dar para vocês é vocês lerem aquele livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, da Beth Edwards. Porque todo mundo que pergunta como é que eu aprendi a desenhar retrato, eu digo, eles compram. Você leu? Eu não li. Quer dizer, se você compra o remédio e não toma, não faz adianta nada. E o incrível, a gente levou uma pessoa até, não me lembro o nome dela, Ângela Barbura, se não me engano, que foi no nosso programa falando sobre isso. Mas e tem uns desenhos assim incríveis que você não diz. Você que está em casa aí, que não sabe desenhar nada como eu, você fazendo um curso desse, até mesmo lendo um livro, você já consegue descobrir, né? Porque nada substitui um curso normal, mesmo na pintura, no desenho, porque você tem aquela obrigação de toda semana frequentar. E com os outros alunos também você troca experiências. De modo que eu aconselho todo mundo a fazer um curso. Agora, isso aqui é para as pessoas pegarem o gosto de desenhar, porque todo mundo tem mania de achar que não sabe desenhar, não sabe pintar. Difícil, né? E quando você não quer aprender a pintar, eu não sei. Você quer aprender a costurar? Eu não gosto de costurar, mas quem sabe? Agora, pintura não, eu não sei. Quer dizer, a pessoa antes de saber, ela já não quer aprender, né? Então, agora a gente começa a ver umas medidas. Tá. Vai começar a medir o quê? Eu vou medir o quê? Os olhos. A gente acha sempre que os olhos estão mais acima da testa. Porque aqui, como tem nariz, boca, a gente tem a impressão que o olho aqui, que os olhos estão aqui em cima. Mas se você olhar bem, você medir daqui a aqui e daqui a aqui, a medida é igual. Está na metade. Então, está na metade. Certo? Agora, outra coisa. Aqui, por exemplo, você mede essa medida aqui, né? E essa aqui. Para ver que aqui é menor, aqui é maior. E você vai fazendo uma relativa com a outra. Por exemplo, o nariz. Tem gente que tem o nariz comprido, tem gente que tem o nariz mais curto. Como é que você vê essa medida? Você imagina um triângulo que saia daqui e vai até aqui, até aqui. Tá. Então, se o triângulo, de cabeça para baixo, se o triângulo for bem aberto assim, a pessoa tem o nariz curto. Se ele for bem assim, a pessoa tem o nariz comprido. E isso tudo, quando você está fazendo o retrato, sozinha, na sua casa, com o tempo, você pode medir tudo. Você mede esse tamanho aqui, essa medida aqui, com essa aqui. Olha, você vê, a minha testa é maior que o meu nariz. Então, aqui, a minha testa aqui, o meu nariz vai vir aqui. A boca, essa distância aqui, qual é essa distância daqui em relação, vamos dizer, com o nariz? Se o nariz tem essa medida, essa aqui tem metade. Então, você vai pegando a proporção de tudo. E isso você vai... Agora, isso aqui, eu não vou medir nada, porque é só para vocês verem. Não é para ver, é para vocês verem o método. Porque aqui, a técnica, porque senão você estaria desenhando isso, só para desenhar isso aqui, você ia demorar um tempão. Então, aqui não. Então, agora eu vou pôr essa mesma cor que eu coloquei, que é o vermelho, aquele vermelho inglês, eu vou pegar o azul, esse azul cobalto. Esse azul cobalto, e vou misturar. Porque tudo é misturado, sabe? Olha, que legal. Você mistura tudo. Então, eu vou botar 2 óculos escuros. Por que eu vou fazer óculos escuros? Porque a pálpebra, os olhos, estão atrás da pálpebra. Em vez de eu fazer aquele olho que fica aquela boneca, assim, então eu faço os óculos escuros. Eu marquei aqui. E aqui tem uma coisa que é o eixo central. Por exemplo, isso aqui é muito importante na expressão. Por exemplo, se eu estou assim, eu ponho o pincel reto e eu vejo que a inclinação está assim. E os olhos são perpendiculares a esse eixo central. Porque às vezes o erro de certas pessoas é que você faz a pessoa assim, tudo retinho, né? E faz o olho assim. Até você pode fazer isso para dar uma expressão assim mais, sabe? Você pode distorcer, mas você precisa saber como é o certo. Depois você pode fazer, por exemplo, se você faz a pessoa assim. Antes aprende o básico, depois cai né? Não, porque até quando você sentou. E outra coisa, quando você faz o retrato, você não deve fazer uma caricatura, por exemplo, dar mais ênfase para uma característica da pessoa, por exemplo, se ela tem um nariz grande, se ela tem uma testa redonda, se ela tem um queixo para frente. Porque não é uma caricatura, você tem que pegar a expressão. Você tem que fazer, inclusive, uma outra coisa, essa dica importantíssima, quando você for fazer retrato, você não pinta a pessoa como ela é, mas tem como ela acha que ela é. Ah, é? Você não é? Claro, porque se você pintar com ela não gosta. É isso. Porque às vezes... Você faz uma semiplástica, né? Não é, porque às vezes você tem uma opção de foto, né? Nossa, mas nem parece você. Como você tá bonita nessa foto. Então, no retrato é a mesma coisa. Quer dizer, o bom fotógrafo, ele tira o máximo de você. E na pintura também. O bom pintor, ele faz você... Porque ele pega a sua expressão, ele não precisa fazer os seus efeitos, né? Então, aqui peguei um azulzinho. Misturou com aquele... Com o tom da base. Agora eu vou fazer o óculos escuro. Agora aqui a gente olha bem, fica olhando bem lá pra ver. Olha que interessante, dá a impressão que o olho está bem abaixo do que seria na verdade, né?
Sabe por quê? Porque isso é o lado esquerdo o hemisfério esquerdo, que acha que como tem mais coisa aqui, normalmente tinha que ter mais espaço, porque você tem... Agora aqui eu já vi que entre isso aqui, tá faltando aqui um pouquinho de... Ó, tá faltando um pouquinho do rosto aqui, né? Ó lá. Tá. Certo? Agora aqui tem a sombrinha do nariz. Agora aqui, vem aqui, eu fecho os olhos, sem me cerro os olhos, eu olho o que tá bem escuro. Isso aqui e aqui o queixo. Olha que legal, já tomou um jeito. Já tá com... Agora, já tá com cara. Agora eu posso fazer o jaleco ou espero o jaleco para amanhã? Não, pode fazer o jaleco. Hoje dá pra gente acabar. Agora, quando eu vou fazendo aqui o cabelo, eu já vou olhando como é ali o formato do o escuro. Agora ali tem o fundo, porque uma coisa importante é você ver que a negativa é tão importante quanto a positiva. Eu estou olhando lá e eu estou vendo aquela mesa lá atrás. Aliás, não é aquele cavalete lá atrás. Então tem que dar o lugar do cavalete e eu estou vendo ali também uma outra mesa. Já vai entrando tudo junto. Tudo junto, porque ali eu vejo para botar isso daqui no lugar certo. Certo? Quando você faz o negativo, você já faz o positivo. Então vem aqui, olha, eu fico vendo isso aqui até eu ver isso aqui com uma forma. Eu vou botar um azulzinho, porque o azulzinho é a cor do ambiente. E tudo misturando com aquela cor base. Toda aquela cor base. Porque isso aqui, a gente faz, isso aqui é como se eu estivesse desenhando com lápis, com carvão, sabe? Tá. Aqui, faz aqui. O que eu estou pintando aqui? Eu não estou pintando... O cavalete? Não, eu estou pintando o fundo? O negativo, um negócio que não tem nome. Então aí eu fico vendo daqui até aqui, então isso aqui agora já saiu. Quando eu fizer isso aqui, olha como eu já fiz aqui. Você já fez o desenho da roupa. Olha que legal. Certo. Do lado de cá a mesma coisa. Agora o que eu vejo, isso aqui tem mais ou menos esse tamanho. E aqui, isso aqui é bem largo, isso aqui eu posso medir. Agora eu não vou medir porque a gente tá aqui. Olha como essa forma tem essa forma aqui e aqui. Eu tô pondo essa cor que é uma cor... Você já deu o jeito do corpo, dos ombros. Tá certo? Olha aqui. Então, porque uma coisa comum que as pessoas fazem agora o cabelo, por exemplo, todo mundo gosta de cabelo, assim, eu gosto de cabelo bem perua, então eu gosto. Levantar aqui, então isso... Bom, isso aqui depois a gente vai... Aqui eu só tô vendo que lá é mais claro, você só vê o valor. Aqui você já pôs mais escuro, porque a visão que você tá tendo eu tô vendo escuro. Agora aqui eu tô vendo claro. Inclusive aqui eu tô vendo aquele telhado lá, aqui. Eu não vou fazer o telhado lá, mas, sabe? Você vai aproveitar a cor que ele tá te mostrando. Agora aqui, o cabelo. Agora, a segunda etapa, eu vou ver tudo que é mais escuro do que isso ainda. Maria Jo, quando você for ensinar, não ensina tudo. Por quê? Não sei. Olha, ficar guardando segredo. Porque eu acho que se você ensinar, as pessoas aprendem. Mas é bom, tem espaço para todo mundo. Já pensou se não tivesse concorrência? Ia ser tão chato, né? Você ficar sozinho numa profissão horrível. Mas olha, eu estava dando uma olhadinha aqui no seu ateliê e eu vi algumas pinturas de natureza morta e muitos retratos. Normalmente o que a gente vê outros pintores utilizando é só a natureza morta e não o retrato do seu pai, do seu neto. Então é uma coisa que você encomenda. E geralmente você não vai fazer uma figura sabendo que vai encalhar. Então você só pinta quando tem um pedido. Quando tem um pedido. E por isso que as pessoas não pintam muito. E quando elas não pintam muito, também não aprendem. E por que os museus são assim, Porque umas ficaram na casa do pintor. Às vezes foi quase que a pessoa encomendou e não gostou. Ficou encalhado? Como o caso do Ronda da Noite, do Rembrandt. Ele não gostou. Inclusive, depois disso, o Rembrandt não teve mais encomenda nenhuma. Aquela série de autorretratos do Rembrandt é que ele queria pintar e ninguém contratava ele. Uma hora que, por exemplo, ninguém contratava, ele também não podia pagar o modelo, então ele se fazia, né? E a Mona Lisa também entrou nessa? A Mona Lisa dizem, né? Isso é fofoca. Nas línguas? Dizem que o marido não gostou do quadro dela, porque ele ficou 7 anos pintando a Mona Lisa. 7 anos? Aliás, sério que ele tinha lá um caso com ela, eu sei lá. Por isso aquele sorrisinho safado, né? Também já pensou, o marido vai gostar? E o marido não pagou e ficou. E quer dizer, quando o pintor morre, eles vão no ateliê para ver as obras dele. Porque as outras, por exemplo, o retrato, você não vai vender um retrato da sua mãe, do seu filho. A não ser que seja muito tempo depois, porque tem muito retrato, muito quadro que está no museu, que a gente vê que é um retrato, né? Que é um retrato posado. Só que eles faziam com aquele requinte, né?
Bom, vamos ao trabalho aqui. Bom, o que a gente vai fazer hoje? Eu vi uma coisa, que o que ele sabe, que é o desenho. Tá. Agora, como eu estou falando e desenhando, então está dando assim um pouquinho de... Um revertério, né? Mas aí depois eu vi. Então é no meio do crânio. É no meio do crânio. Inclusive, se você medir, né? medir, é no meio do crânio. Tá. E o eixo central fica aqui, isso aqui é perpendicular ao eixo central. Então a gente também vai olhando, né? Bom, agora eu vou fazer a pupila. A parte mais... Não, eu vou fazer as partes mais escuras, eu vou fazer a pupila. Então, os olhos é a parte mais difícil de você fazer. Sabe o que é? Os olhos é que dá expressão. Você vê quando você não quer que a pessoa apareça, quando aparece qualquer coisa com menor e tudo, o que eles fazem? Eles tampam o olho, porque com o olhar é que você mostra que você é a parte mais que você mostra a sua alma. Então eu vou marcar aqui só o local, eu só vou marcar, eu não estou preocupada em... Estou usando preto? Eu estou usando preto para ir bem depressa, que é bem escuro, porque meus olhos são meio escuros, meio prateados. Agora uma outra dica, o tamanho dos olhos e a distância deles é igual. Ah, é? É. Olha aqui, daqui a aqui. Olha, nunca... Daqui a aqui e daqui a aqui. Nunca pensei nisso. Agora, como eu estou 3/4... 3/4? É, eu estou 3/4, aqui eu estou 3/4. Ah, eu não tá, tô de tá frente, virada. assim. Porque eu fiz 3/4 primeiro para facilitar aqui. E no 3/4 você mostra mais você do que de frente. Essas carteiras de identidade, quando vai ser fichado lá na polícia, é de frente e de perfil. Ah, que interessante, é verdade. E você vê que os egípcios, que naquela época diziam que era arte, a gente acha que é antigo, e o Picasso dizia que eles são mais modernos do que nós agora. O egípcio fazia a pessoa de perfil, que vê bem os traços, e o olho de frente. Porque o olho de perfil, o que você vê no olho de perfil? Você não vê nada. Agora de frente você vê. Agora de frente você não vê bem a pessoa de perfil, que você vê melhor. Você repara que todos aqueles desenhos, as pessoas estão de perfil e o olho de frente. Bom, então aqui eu marquei o local dele. Tá. Deu um espaçozinho. Agora de 3/4 já não dá tanto. Olha, tá aqui, mas ainda é. Tá. Ainda é mais ou menos o tamanho. Então você mede aqui, aqui. Quer dizer, ele vai dar mais ou menos aqui. Agora é o olho todo, não é a pupila, viu? Ah, é o olho todo já? Não, o tamanho do olho todo. Ah, tá. Porque geralmente às vezes eu faço bobagem que ele vai. Bom, então primeiro eu faço isso. E depois eu pego com um pouquinho de branco, pouquinho de ocre, faço uma misturinha aqui e vou olhar o branquinho do meu olho, a forma do branco do meu olho. Então aqui ele faz assim e assim. Tá. Do lado de lá a mesma coisa. Agora do lado de lá ele está um pouquinho mais escurinho, então eu vou colocar um pouquinho mais de escurinho. E eu vou ver que faz assim, essa forminha faz assim e assim. Agora aqui tem um pouquinho também aqui, não tem? Tem um pouquinho aqui. E aqui também tem um pouquinho. Agora eu vou passar um rímel para ficar mais bonito, então eu vou pegar um escurinho e vou passar um rímel, que é ali. Aí eu vejo, mas quando eu passar o rímel, eu vou olhando essa parte aqui. Eu vou olhando isso aqui, eu não vou olhando o olho. Entra a sobrancelha, né? Isso, então a sobrancelha vem aqui, né? Aqui tem essa partezinha e aqui eu vou desenhar isso aqui, mas olhando lá em cima o que vai acontecer. Ah, então o que vai te dar o formato dos olhos é a parte de cima, da pálpebra e da sobrancelha que vai dar a expressão. Você dá uma olhada aqui, que ele já não tá com olho de boneca. Não. Já tá... Agora, não tá bem com a minha expressão, porque eu também não tô... Eu tô falando, Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um clarinho, porque a pálpebra fica na frente dos olhos. Então, é claro. Então, eu vou desenhar isto aqui. Aí a Kátia vai dizer, ai, que cor horrível que você tá fazendo, que sujeira. Não, mas eu já tô vendo que entra um escurão, mas ali a pouquinho ele já muda completamente, né? Porque aqui, e a cor não é tão importante. O que é importante é a forma da luz e da sombra. Depois um laranjinha aí. O olho já ficou. Agora depois a gente vai fazer o olho mais escuro, porque isso aqui era só... Aí o formato certinho dele eu vou fazer aqui, a menina dos olhos aqui, e a menina dos olhos aqui. Isso também eu vou olhar se tá certo, porque às vezes pode ser até que esteja errado, mas isso não tem importância, porque na hora a gente corrige tudo, né? Agora aqui, eu tô vendo que tem uma sombra aqui. E aqui tem um clarinho. Agora esse clarinho eu tô dando tudo com laranja,
Porque depois, com o médio, sabe aquilo que eu falei? Com o médio, você desliza melhor. aí com o médio você vai pintando em cima. Isso aqui é como se eu estivesse pintando com... É o alicerce da pintura. Não, mas como se eu estivesse pintando com o carvão, ou com o lápis preto. É só que eu já estou pondo a cor. Então aqui eu vejo que aqui tem um negocinho claro aqui, ó. Tem uma forminha clara aqui, ó. Mas os olhos já ficaram com uma expressão assim? Olha, eu já tô não tô com olho de boneca, porque aqui depois tem isso aqui tudo depois tem um escurinho, aqui tem um vermelhinho. Isso aqui a gente vai dando tudo, mas a gente tem que pintar tudo pra depois ver se é os detalhes, porque se eu faço esse olho lindo, uma beleza, depois eu vejo que eu botei ele fora do lugar. Aí não dá. Aí não dá mais, então eu vou continuando. Agora aqui tem aquele escuro que veio aqui. Aqui tem aquele escuro. Agora repara que a cor que tá aqui não é a mesma que tá aqui. Aqui é mais... Porque tem uma luz bem... essa aqui tem uma luz do lado de lá, mas a luz do lado de cá, o que você acha? Você acha que ela é igual do lado de cá? Acho que não. É mais pra azuladinha, né? Então a gente pega aqui e vê o formato dela. Ela faz assim. E também não é bem essa cor, porque tá uma cor forte, mas clarear é fácil, escurecer que é difícil, então... Tá. Agora aqui tem esse escurinho aqui, tem só esse clarinho aqui. E aqui tem um escurinho aqui. Agora vamos descer pro nariz. Tá. Eu vejo que a pontinha do nariz tá um pouquinho aqui nesse cantinho do olho. Tá? Tá. Então, é pra cá. E você já deu o formato mais ou menos dele. Porque depois a gente vai... Isso aqui é que a gente vai modelando conforme. E do lado de casa, do nariz, vem meio no cantinho do olho aqui, certo? Então ela vai vir aonde? Aqui. Tá. Agora aqui, como eu falei pra você, que a gente tava pintando uma fruta. Uma pera. Então a gente faz o jeitão dele aqui. Aqui eu já faço aqui e já faço essa parte aqui, que é da sombrinha. Que vem pra cá. Como é claro. E eu vou fazer essa forma aqui. Aqui, eu fiz esse risco aqui na boca, porque o único risco que a gente tem forte mesmo é esse aqui. Tá, entre os olhos. Aqui é uma mudança de coloração, repara, não é uma areia. Se você faz uma coisa forte aqui, não fica aquela boca, sabe? Então aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar o claro, que eu peguei esse laranja com um pouquinho de branco, um pouquinho de ocre. As cores, depois cada uma tem as suas, eu tô mostrando só os valores, né? Tá. Vem pra cá, aqui sobe um pouquinho e aqui desce. Quando eu faço isso aqui, já vai sair aquele risquinho, quer ver? Tá, naturalmente ele Você já não tá acreditando, mas às vezes sai, sabe? Hoje não saiu. Agora aqui também tem um clarinho. Agora a ponta do nariz também, a gente pode ver que é sempre meio vermelhinha. Tá. Que reflete, a luz reflete. Eu vou pegar só um pouquinho. É muito importante você ficar sempre pensando na entrada e na saída de luz, né? E olha, e na expressão que já está tendo o retrato, porque olha, o nariz, os olhos, principalmente os olhos que já estão num processo bem adiantado, você já tem assim uma expressão, não é aquela fotografia, né? Porque a fotografia já é uma forma diferente de você mostrar uma pessoa, né? E o retrato não, ele já fica uma forma natural, tá? Ó, o nariz já tomou um jeito aí incrível. O que a Maria Juca já está fazendo? Deixa ela ficar concentrada um pouquinho, né? Pra gente conseguir adiantar. Ela já está prestando bem atenção no formato, quer dizer, aqui nas laterais do nariz. Como ela está meio inclinada, quer dizer, a sombra que está entrando, que está fazendo a luz, ó. Tem uma luz ali da nossa esquerda para cá, para a direita, que ela já está pegando aqui desse lado, ó. Tá vendo? E a sombra que está fazendo já está para cá. Tudo isso você tem que ficar prestando atenção aí direitinho, tá? Isso aqui vai dar a naturalidade que a gente sempre vê. Tem alguns... Aqui tá bem iluminado, tem um reflexo, e o reflexo é meio clarinho também. Depois do escuro você dá um... Agora o que eu vou fazer é a boca. Como eu fiz aqui daqui, eu vou puxar o batom. Tá. Fez o risco, olha, né? Eu peguei um pincel fininho. Não é pra pegar fininho, porque fininho a gente... Por isso que a gente vê que pintor tem traço firme, né? É o pincel que é usado, né?
dá uma prestada de atenção aqui. A Maria Gilca tá sem maquiagem, quer dizer, ó, ela tá com o rosto limpo. Mas na pintura não, ó. A pintura, ela já tá pondo um colorido, tá? Então o que está acontecendo? Olha a boca já tá com uma cor natural, bonita, né? A blusa ela já arrumou também, substituiu pelo jaleco que eu te falei. O queixo aqui também já tá com um colorido, quer dizer, ela tá se maquilhando na tela. E é o que você tem que fazer. Por que ela estava explicando que não se maquilou? Porque dessa forma você acaba vendo direitinho os seus traços, tá? Então você vê direitinho aí a entrada de luz, quer dizer, o que a luz causa, se levanta, sua bochecha se abaixa, e tudo isso vai fazer diferença na hora que você for fazer a pintura, tá? Então olha, os lábios já como ficaram? Legal, não ficou aquele retinho, né, Maria Gilca? É, ficou, não ficou. E aqui também, embaixo, eu esqueci da sobrancelha. Você vai jogando os escuros, né? Prestando atenção nas luzes e aí vai formando tudo. Olha, aqui é mais escuro. Molhado, secar. Se você começar a passar muita pincelada, vai misturando tudo. Ela pode, se eu tivesse tempo, a gente até fica mais envolvido. A gente faz um pouquinho de lado. Deus queira que eu faça certo, porque sempre eu faço muito forte. Mas não tem importância que a gente acabe. Então, só aqui um toquezinho. Ah, bem sutil. Olha que legal. E do lado de cá também. Esse brilhinho dos olhos. Que, agora aqui, como... Olha como dá mais expressão ainda. A luz bate aqui e reflete. Olha lá, a luz bate aqui e reflete. Então o branco dos olhos não está branco, mas aqui na pupila está claro. Então a gente faz o quê? Dá só uma pinceladinha aqui nesse tom claro. Se ficar mais claro, agora do lado de cá não é a mesma coisa. Porque do lado de cá não tem esse brilho. Então, e aqui, isso aqui está um pouco... Isso aqui são todas coisinhas que a gente vai botando tudo no lugar. Agora, isso aqui está muito... Vai dando os retoques, você vai dando o que precisa. Aqui é só para mostrar que, por exemplo, nós estamos aqui... Há quanto tempo nós estamos pintando isso, cara? Olha, esse daqui, no total, somando a semana toda, não deu 40 minutos? Não deu 40 minutos. Pouco, quer dizer, que se eu tivesse feito o tradicional, quer dizer, eu ia desenhar, nesse tempo eu estava ainda desenhando. Botando por aqui não, aqui eu já vi que a gente fez, a gente só apressou bastante, né? Agora aqui eu vou do lado de cá. Aqui eu vou colocar essa cor, que aqui não, aqui eu gosto desses rosados. Fica tão bonito, né? Pois é, tem gente que gosta de... mas agora aqui, veja que eu falei pra vocês que eu ia tirar a minha papada. Então, se fosse fazer minha papada, faz aqui com essa cor, olha ali. Mas tira ela. Não, eu vou tirar. Até eu me meter na obra de arte. Não, mas é verdade, porque as pessoas sabem que a pessoa não compra. Ninguém vai gastar dinheiro pra fazer você feio. Então você tem que se enfeitar. Então tem que se enfeitar. Coloca uns colares, brinco. Agora isso depois, agora o cabelo aqui também. Há uma outra dica, no cabelo loiro, a gente não põe amarelo. Isso é uma receita e não é receita, mas a gente põe ocre, mistura com um pouquinho de preto. Um pouquinho de verde, esmeralda. Cada um dá a sua receita. Então, no escuro, quer dizer, o escuro fica... O importante é não passar o amarelo só. É só no amarelo, porque a gente sempre... mas o loiro é amarelo. Isso que dá naturalidade, né? Agora a cor é isso. Agora os brilhos do cabelo, tudo isso, quando seca, é mais fácil a gente fazer. Tá molhado, você confunde, né? Com a tinta, o brilho da tinta úmida. Acho que isso é um dom, que só alguns. E como tudo, você pode aprender. Uns fazem mais, outros fazem menos, mas você pode ter um prazer de você pintar. Além do que pintar é ótimo, porque em vez de estar a sogra enchendo o genro... acabando com a vida dos outros. Como ela tem a vida própria, e é uma coisa que você se diverte sozinha.
Agora, isso aqui, na minha opinião, é uma pintura. Agora, tem gente que gosta bem acabadinho. Então, como uma fotografia? Não tanto como uma fotografia, porque ela pode ser também uma... Mesmo você passando o médium, ela vai ficar ainda? Aí você esquece, não, aí você esquece o quadro uma semana até ele secar. Aí você pega o médium e passa inteirinho no quadro. Aí, por exemplo, todas essas nuancezinhas que a gente tem aqui em volta dos olhos, porque aqui eu só dei os valores, o claro e o escuro. Por exemplo, isso aqui, tá um pouco suja essa cor. Então, quando você pega um médium, mistura a tinta pura, inclusive você põe, por exemplo, aqui um vermelho, vai dar essa cor, porque olha como tá dando uma sombra aqui. Tá. Aqui tá esse azulzinho. Então, tudo isso, tá vendo esse azulzinho aqui? É mais claro, sabe? Então, aqui, esse começo de cabelo. Além do que aqui agora tá batendo luz, eu não tô bem... Faz um reflexo, nossa. Bem. Aqui, por exemplo, isso aqui mais escurinho. Eu tirei aquelas... E sem querer, eu acabei fazendo parecida comigo. Ficou muito legal. Será que é a nossa última aula, dessa primeira fase, pelo menos, né? Aqui no ateliê da Maria Gilca. O que a gente te mostrou a semana toda? Como dá para você, mesmo que você não tenha nenhuma habilidade, assim, uma consciência da sua habilidade para pintura, quer dizer, dá para você começar a fazer as suas pinturas e, lógico, sempre prestando atenção nos detalhes, seja no detalhe do seu rosto, da forma dele, da entrada de luz, da sombra, que é o que vai deixar o seu quadro assim, ó. Tá? Com o passar do tempo, você vai criando essa... Isso não é nem gosto, né, Maria? É mais a forma, a compreensão, que você né? pode fazer, que não é uma coisa que só alguns, porque as pessoas acham que isso é um dom, que só alguns. E como tudo, você pode aprender. Uns fazem mais, outros fazem menos, mas você pode ter um prazer de você pintar. Além do que pintar é ótimo, porque em vez de estar a sogra enchendo o genro... acabando filhos, com a vida da sogra. Como ela tem a vida própria, e é uma coisa que você se diverte sozinha. Agora, isso aqui, na minha opinião, é uma pintura. Agora, tem gente que gosta bem acabadinho. Então, como uma fotografia? Não tanto como uma fotografia, porque ela pode ser também uma... Mesmo você passando o médium, ela vai ficar ainda? Aí você esquece, não, aí você esquece o quadro uma semana até ele secar. Aí você pega o médium e passa inteirinho no quadro. Aí, por exemplo, todas essas nuancezinhas que a gente tem aqui em volta dos olhos, porque aqui eu só dei os valores, o claro e o escuro. Por exemplo, isso aqui, tá um pouco suja essa cor. Então, quando você pega um médium, mistura a tinta pura, inclusive você põe, por exemplo, aqui um vermelho, vai dar essa cor, porque olha como tá dando uma sombra aqui. Tá. Aqui tá esse azulzinho. Então, tudo isso, tá vendo esse azulzinho aqui? É mais claro, sabe? Então, aqui, esse começo de cabelo. Além do que aqui agora tá batendo luz, eu não tô bem... Faz um reflexo, nossa. Aqui, por exemplo, isso aqui mais escurinho. Eu tirei aquelas... E sem querer, eu acabei fazendo parecida comigo. Ficou muito legal, ficou E o mais importante, olha só a expressão. Ela tá se analisando, na verdade, né? Quer dizer, tá do jeito que ela tava olhando pelo espelho. Isso que é importante, quer dizer, você valorizar as formas que você vai vendo. E depois você não fez uma boneca, porque, por exemplo, se você faz o olhinho aqui, e o olho ficou para trás, porque a pupila é atrás da pálpebra, porque você fez aquele óculos escuro. Então, essas sombras aqui já estavam feitas, aqui já estavam feitas, você só foi botando claro. Agora, claro, por exemplo, se isso aqui tá torto, depois a gente mede. Aí você vai acertando. Se isso aqui, graças a Deus tá certo. Mas se você não der certo, você vai arrumando. Se isso aqui, por exemplo, eu acho que essa distância aqui tá um pouco pequena, tinha que ser um pouquinho mais. Então, aí você pode aumentar. Isso com médio você faz tudo, porque você não desmancha o que tá feito. Tá, você só acrescenta, né? Só acrescenta. Olha, eu queria te mostrar aqui, ó, essa tela. O que a Maria Gilca fez? Essa daqui, antes da gente começar no nosso bloco da segunda-feira, a Maria Gilca pegou essa tela e falou, bom, eu vou começar a fazer o esboço. Só que ela fez o esboço já com a intenção de fazer o autorretrato usando óculos, como um que ela tem aqui, que ela pintou, que a gente mostra. Então, o que ela fez? Ela pôs mais escuro aqui na região dos olhos para já deixar delineado o óculos que ela ia fazer, né? Quer dizer, então, no esboço, Maria Gilca, você acaba já dando a intenção da tela que você quer. Certo. Né? Por exemplo, essa aqui, ó, deixa eu te mostrar. Eu pedi pra Raquel passar pra gente, ó, este daqui, essa tela, que a Maria Gilca fez usando óculos. Olha. Eu ia fazer o óculos, mas eu achei que quando a gente põe o óculos, até se quiser eu ponho o óculos, fica escuro e não dá pra ver os olhos. Tá, acaba escondendo um pouco, né? O jeito desses pequenos detalhes que eu queria mostrar para as pessoas. Põe o óculos pra gente ver se tá parecida com essa daqui, ó. Deixa eu pôr desse lado pra gente analisar. Aliás, hoje eu também pintei sem óculos, de modo que eu também não enxerguei muito bem. Agora, olha, desculpas. Mas tá parecidíssima.
Por exemplo, aqui quando bate a luz, fica escuro, sabe? E aí você não consegue ver a agora expressão. Agora tá ao contrário, porque eu tava no espelho, que do lado de cá, tá pro lado de lá. E esse negócio de você botar no espelho é bom, porque, por exemplo, me deu vontade de pintar. Fulano, vem posar pra mim. Você sempre precisa de alguém, né? Aí não, você põe e aproveita e faz. E olha, eu estava aqui vendo também, a Maria Gilca tem umas fitas, né? Uma já está sendo lançada e a outra já foi há algum tempo. Uma de pintura, assim, de pessoas mesmo. É um retrato. É aquele retrato lá que eu fiz. Tá vendo aquele retrato ali? É aquele lá. Aquele lá. E esse aqui de natureza morta. Esse aqui de natureza morta, igual que eu fiz na televisão. Então, é esse quadro aqui, que esse quadro tá ali, ó lá, aquele quadro lá. Tá ali em cima, tá? Com frutas, né? Um copo, tudo. Qualquer dúvida que você tenha, você quer saber onde encontrar as fitas, tudo, pode ligar pra nossa produção que a gente te passa direitinho, tá? Nosso telefone é o 246-6566. Eu só vou dizer uma coisa, esse quadro aqui, ele pode ficar igual esse aqui. Esse aqui é minha cunhada, tá vendo? Qual, este? Esse aqui, tá vendo? Ai, que bonito que ficou. Ele é do mesmo processo. Depois você passou um médium? Com médium. Você vai fazendo com velatura. Deixa eu ver se consigo te mostrar, ó. Será que dá pro Edu chegar bem pertinho aqui, Edu? Pra gente mostrar como fica? Até eu ia buscar o quadro dela, mas... Então, você vai fazendo, aquela pele fica, sabe, fica pele mesmo, veludada. Tem todas as referências, quer dizer, aí, porque as pessoas sempre me dizem, olha, eu fiz o meu retrato, mas não ficou parecido. Então, as pessoas ficam massacrando o olho, não é o olho, olha a pálpebra. É o conjunto, né, todo. Não, o que dá expressão na pessoa é isso aqui, ó. Em cima do olho. Olha só, tinha muito ainda pra gente aprender aqui, viu, com a Maria Gilca. Mas, Maria Gilca, a gente tá vendo que, com o passar dos tempos, principalmente hoje em dia, eu não acredito que a arte seja assim tão valorizada quanto deveria. Na sua opinião, o que a gente podia fazer pra conseguir reverter tudo isso? Eu até o que eu tô fazendo, eu tô querendo resgatar as belas artes. Porque eu acho linda a arte moderna, eu acho tudo muito bom. Mas você, quando quer um retrato, por exemplo, da sua mãe, você quer que sua mãe tenha a cara que ela tinha quando você conheceu a ela linda, na plenitude. E aquilo é uma coisa que você quer ter uma paisagem, você quer ter umas coisas bonitas. E as pessoas não estão dando valor. Inclusive, o Salão Paulista de Belas Artes há 9 anos não é feito. O Salão de Arte Contemporânea, que era mais moderno, e eu também não sei porquê, aliás, eu gostaria de saber. Marcos Mendonça, por que você não faz o Salão Paulista de Belas Artes? Olha, a gente vai convidar ele para o nosso programa, quem sabe a gente consegue conversar sobre esse assunto, inclusive, né? Fala para a Rosana convidá-lo e me convidar também. Fala, pode deixar todos na mesma mesa, na mesa dos artistas, né? E é o que a gente tem que fazer, a gente tem que aprender a valorizar todos os tipos de arte, não esquecendo nem de um nem de outro. Tem espaço para todo mundo, seja em qualquer profissão, qualquer arte. Agora, outra coisa que eu ia aconselhar as pessoas que gostam de pintar, não ouça o crítico. Seja você crítico. Às vezes você gostou de uma coisa, vem uma pessoa, não gosta, arrasa com você. E hoje em dia não existe mais crítico não dá pra de arte. Você também. Existe apologista de determinada arte, porque a arte está tão extensa e tão grande e muda tanto que não dá para o crítico conhecer todas. Então ele faz apologia daquela que ele gosta. A sua opinião pessoal, né? Isso é claro. Se você está contente... É o que importa. Também não dá pra você contentar todo mundo em nada na vida. Contentando a si mesmo já tá, ó, meio caminho andado, tá? E pintar é uma delícia. Eu aconselho terapia, todo, né? Mas olha, vou começar essa semana. Pode deixar, eu tenho um extenso em casa. Vamos começar pelas paredes e eu passo pra tela. Vamos ver se dá certo. Maria Gilca, obrigada mesmo, viu? Eu te espero novamente para que a gente possa fazer aí uma aula mais dinâmica ainda, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. E olha, você começa aí a pintar, ocupar seu tempo de uma forma gostosa. Fiquei um tempinho aqui com a Maria Gilca, já deu pra gente ter esse gosto. Não tá você pegar uma tela e sair pintando, arriscando tudo que você aprendeu. Qualquer dúvida, liga pra gente no 246-6566. E fique ligada que nós voltamos em 1 minuto com mais Universo Feminino pra você. Até já!